Bom, não há muitas dúvidas de que o bolsonarismo, tal como existiu até antes da epidemia, deixou de existir como centro de gravidade da política no Brasil. O Bolsonaro perdeu as condições de governar sozinho, por causa da pandemia, por causa da crise econômica, do desemprego, da tragédia política e policial em que se transformou o governo dele. A dúvida é: Bolsonaro vai ser removido por impeachment? Vai haver cassação da chapa? Ele pode ser forçado a uma renúncia? Ou existe uma outra possibilidade, bem ao gosto da elite brasileira? Bolsonaro é mantido aí como um pato manco, é o que dizem lá nos Estados Unidos, né? Um presidente que já não governa, que tem poucas condições de governabilidade, mas vai ficando até o fim. Essa é uma possibilidade e tornaria o Centrão, os militares, a Globo, fiadores de um arranjo para que o governo vá tocando até 2022. A aprovação da lei do saneamento, a privatização da água é um indício. O Bolsonaro faz confusão, enquanto isso a turma vai tocando, vai passando a boiada, com apoio inclusive dos bancos da Globo, dos liberais, até de alguns partidos de centro-esquerda. Bom, se Bolsonaro fica mais fraco, quem é que fica mais forte? É a esquerda? É o Lula? Hoje, não é isso que indicam as pesquisas. E é sobre esse tema que eu queria conversar aqui na TV Afiada. Um jornalista pode ter opinião própria, pode ter posições políticas claras, deve ter, inclusive. Isso é bom, fica explícito para quem está lendo ou assistindo o que é falado por esse jornalista. Mas o que não pode é brigar com os fatos. E hoje os fatos apontam na seguinte direção: várias pesquisas. O Brasil tem uma hegemonia de pensamento conservador. O Bolsonaro vai caindo pelas tabelas, mas isso não significa que esse pensamento conservador, em alguns casos até fascista, esteja sendo totalmente afastado do centro da política no país. Primeiro, que o Bolsonaro ainda tem 30% de apoio. Pesquisa do site Poder 360 desta semana, já posterior à prisão do Queiroz, ao escândalo do Queiroz, aponta ainda quase 30% de ótimo bom para o Bolsonaro. Ele tem uma grande rejeição, mas ele tem o suficiente para manter o país nesse empate. Não vai nem para lá, nem para cá. Uma outra pesquisa feita pela Quest, é uma empresa de Minas Gerais, indica que se a eleição fosse hoje, quem seriam os dois favoritos? Bolsonaro, com cerca de 30%, e em segundo lugar, Sérgio Moro. Haddad e Ciro estariam num pelotão um pouco abaixo de Sérgio Moro. É claro que está muito cedo, mas há uma tentativa justamente de construir esse quadro. Vocês reparem que essa pesquisa da Quest recebeu grande destaque da Veja, no que sobrou da editora Abril, portanto. O site antagonista vem bombando e fazendo campanha pelo Moro, e a TV Globo. Mas o pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações do ex-ministro Sérgio Moro eram infundadas, o Jornal Nacional cobrou do ex-ministro provas de que elas tinham fundamento. Moro mostrou então a imagem de uma troca de mensagens entre ele e o presidente ocorrida ontem. O Moro voltou a ser o herói na TV Globo. Então, é uma tentativa de enfraquecer o bolsonarismo, seja para ele sair agora, já o Bolsonaro, ou para ficar como um pato manco até 2022, e depois, como substituto, um personagem como Sérgio Moro. Essa onda de prisões no bolsonarismo, Sarah Winter, Queiroz, agora os filhos de Bolsonaro sofrendo também, isso tudo vocês acham que é bom para a esquerda? Isso tudo ajuda a colocar azeitona na empada da antipolítica. É tudo uma sujeira, é tudo, só se resolve com polícia. A política é um caso de polícia. Quem é que faz esse discurso? Quem é que é o beneficiário desse discurso desde 2016? Sérgio Moro, a Lava Jato. A Lava Jato praticamente desapareceu, mas essa ideia da antipolítica permanece. Primeiro atingiu o PT, a esquerda, e agora atinge a extrema-direita, deixando o caminho talvez aberto para um personagem como esse, Sérgio Moro. Eu sou limpo, eu sou limpinho,
eu vou colocar ordem na casa. Não deu, né? Nem com o PT, nem com o Bolsonaro. Precisamos prender essa turma toda para que eu, Sérgio Moro, surja como salvador da pátria. Reparem que ele está o tempo todo nas redes sociais. Fala até de tênis, de Djokovic, de coronavírus. Ele fala sobre tudo. Está sendo construído como um personagem para 2022. Quando a gente diz isso, muita gente fala, vocês estão exagerando. Não é verdade, essas pesquisas são mentirosas. Olha, eu posso garantir, eu vi uma pesquisa feita por setores progressistas e mostra o mesmo quadro. Bolsonaro em primeiro, com cerca de 30%, e aí empatados, Moro, um pouco à frente, e Lula. Você veja, na pesquisa da Quest, é o Haddad atrás do Moro. Quando o Lula entra na pesquisa, e o Lula está inelegível hoje, mas se o Lula entra na pesquisa, mesmo Lula não ganha do Bolsonaro no primeiro turno e empata apenas com o Sérgio Moro. Então é um quadro bastante difícil. Uma pesquisa feita pela revista Fórum mostrou também que quando se pergunta para as pessoas se elas são de esquerda, de direita, quase 50%, em torno da metade do povo brasileiro, se define como de direita ou centro-direita. A esquerda e a centro-esquerda têm 25%. Então é um quadro difícil de reconstrução para a esquerda e ela necessariamente vai ter que ser ampla. E aí a gente fica tentando entender qual é a tática do Lula, porque o Lula tem evitado essa amplitude, às vezes até com razão, evitando cair em ciladas montadas pela centro-direita, não quer virar sublegenda da centro-direita, mas qual é a tática? Será que o Lula está jogando em perder a próxima? Manter o PT firme e perder, para depois lá na frente retomar? Porque hoje, sem uma ampliação para o centro, a gente não consegue derrotar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não é centro-direita, é direita, quase extrema-direita. O Sérgio Moro é mais perigoso do que o Bolsonaro. Foi ele que destruiu o judiciário brasileiro, a democracia brasileira, a economia, as grandes construtoras brasileiras, destruiu o emprego do povo brasileiro. Combater o Sérgio Moro hoje é combater o principal projeto da direita e da elite brasileiras mirando 2022. Ele já tem um nome. Bolsonaro já não governa. No lugar dele, provavelmente, querem colocar Sérgio Moro para privatizar mais, para prender mais, para massacrar mais ainda o povo brasileiro. O senhor assinaria um documento dizendo assim, eu não serei candidato em 2022, aqui agora, vamos lá no cartório? Não faz o menor sentido assinar um documento desse, porque muitas pessoas assinaram esses documentos e depois rasgaram. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não tenho esse tipo de pretensão.